Fala pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de Introdução à Física Superior. Eu sou o professor Jackson e hoje nós vamos falar sobre vetores unitários, continuando o assunto da terceira aula, mais especificamente sobre as operações com vetores unitários. Então, na aula passada a gente viu que um vetor A poderia ser escrito em termos das suas componentes, a x, a y e a z, e dos vetores unitários x chapéu, y chapéu, z chapéu. De modo que o vetor A ficaria a x na direção x, mais a y na direção y, mais a z na direção z. De uma maneira totalmente análoga, a gente poderia construir um vetor B, que seria bx na direção x, mais by na direção y, mais bz na direção z. Como é que a gente soma esses dois vetores, ou subtrai, na notação canônica, né? Na notação dos vetores unitários? É muito simples, é só a gente somar componente a componente, a x com bx, a y com by e a z com bz. O resultado dá um terceiro vetor, que fica ax mais bx na direção x, mais a y mais by na direção y, mais a z mais bz na direção z. Olha só, vamos a um exemplo bem simples. Esse é o vetor A, 5 na direção x, mais 2 na direção y, mais 1 na direção z. E esse é o vetor B, 1 na direção x, mais 4 na direção y, mais 10 na direção z. Como que seria o vetor A mais B? Olha só, sem problema nenhum, 5 mais 1, 6 na direção x, 2 mais 4, também 6 na direção y, 1 mais 10, mais 11 na direção z. Então, esse é o vetor A mais B. Note que é um terceiro vetor, né? Eu posso chamar aqui de vetor C, por exemplo. E é 6 na direção x, 6 na direção y, mais 11 na direção z. E como que seria o vetor A menos B? Ora, o vetor A menos B seria só subtrair agora componente a componente. 5 menos 1, 4. Então, 4 na direção x. 2 menos 4, menos 2 na direção y. E 1 menos 10 fica menos 9 na direção z. O vetor B menos A, como vocês já devem imaginar, é simplesmente subtrair componente a componente de B menos as componentes de A, por exemplo. 1 menos 5 dá menos 4 na direção x. 4 menos 2 dá mais 2 na direção y. 10 menos 1 dá mais 9 na direção z. Como vocês podem ver, o vetor A menos B e o vetor B menos A são opostos, porque eles têm o mesmo módulo, mas eles têm todas as componentes com os sinais trocados, ou seja, eles apontam na mesma direção, mas têm sentidos contrários. A outra operação que nós vamos aprender é a multiplicação por um escalar. A gente viu que a gente poderia multiplicar um vetor por um número qualquer. Então, imagina um vetor A na notação canônica multiplicado por um número lambda. Esse lambda aqui é um número, certo? Lambda pertence aos reais. E aí, como que fica o novo vetor? Como a gente sabe, todas as componentes do vetor ficam multiplicadas por esse número lambda. Então, na direção x, eu fico com lambda x, lambda vezes ax. Na direção y, lambda vezes ay. E na direção z, lambda vezes az. Vamos a um exemplo prático. Imagine aqui o meu vetor A, 5 na x, 2 na y, mais 1 na z. E eu vou multiplicar esse vetor pelo escalar 4. Como que eu fico? Ora, 5 vezes 4, 20 na direção x, mais 4 vezes 2, 8 na direção y, mais 4 vezes 1, 4. 4 na direção z. Basta multiplicar todos os vetores, todas as componentes, pelo escalar lambda, que no caso aí foi 4. Fácil demais, não é não? Outra operação é o produto escalar, o produto interno ou produto ponto. Como é o produto escalar entre A e B, ó, representado por esse pontinho aqui? Quando esse pontinho aparece, você sabe que é o produto escalar. Isso porque tem outro tipo de produto vetorial, que é exatamente o chamado produto externo ou produto vetorial, que aqui aparece uma cruz e não um ponto. A gente vai ver que é a próxima operação. Então,
Tem aqui o vetor na notação canônica, ax na direção x, mais ay na direção y, mais az na direção z. E tem o outro vetor b, também na notação canônica, bx na direção x, mais by na direção y, mais bz na direção z. O produto escalar entre A e B dá um número, um escalar, por isso o nome produto escalar. E como é que eu sei o resultado disso? É simplesmente, pega ax e multiplica por bx e soma com ay mais by vezes by mais az vezes bz. Então, o produto escalar fica ax, bx mais ay, by mais az, bz. Vamos a um exemplo prático. Tá aqui, o vetor A, 5 na direção x, mais 2 na direção y, mais 1 na direção z. E o vetor B, 1 na direção x, mais 4 na direção y, mais 10 na direção z. Como é que é o produto escalar entre A e B? Simples demais. É só fazer, 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 4, 8, mais 10 vezes 1, vezes 10 dá 10. Então, isso dá 18 mais 5, ou seja, 23. Dá um número. Como eu já tinha dito para vocês, o produto escalar dá realmente um escalar, um número. O produto escalar é muito útil porque a gente pode fazer testes. Por exemplo, imagine que o vetor A seja perpendicular ao vetor B. Então, o produto escalar entre A e B vai ser zero. Isso porque uma das formas de calcular o produto escalar é você fazer assim. O produto escalar entre A e B sempre vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Veja, lembrando que quando eu escrevo o vetor sem a setinha em cima, eu estou se referindo ao módulo dele. Então, A sem a setinha é o módulo de A, B sem a setinha é o módulo de B. E esse θ é o ângulo entre A e B. Imagine aqui, que eu tenha esse aqui é o vetor A e esse daqui o vetor B. Veja, esse ângulo θ é o ângulo entre os vetores. É possível mostrar, a gente não vai fazer isso aqui, eu deixo como exercício para vocês, que o produto escalar entre A e B também pode ser calculado como sendo o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se o produto escalar entre A e B é zero, é porque esse θ é igual a 90 graus. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus aqui é zero. Então, isso daqui vai se tornar zero, porque o cosseno de θ é zero, ou seja, θ é igual a 90 graus. Tranquilo? Então, é um teste de perpendicularidade. Se o produto escalar entre dois vetores dá zero, é porque eles são ortogonais. Seria o caso assim, A para cá, B para cá. Esses dois vetores são ortogonais. Sendo que eu não preciso do desenho deles. Se eu fizer ax, bx, mais ay, by, mais az, bz, e isso der zero, eu não preciso desenhar os vetores. Eu tenho certeza que eles são perpendiculares entre si. Uma coisa muito interessante também é que a gente pode saber o ângulo entre quaisquer vetores utilizando o produto escalar. Basta isolar o cosseno de θ aqui, Então, o cosseno de θ é igual ao produto escalar entre A e B, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Ora, então o θ é o arco cosseno disso aí. Na sua calculadora, você vai calcular o cosseno disso aqui e depois você bota o arco cosseno. Ou seja, o ângulo θ é simplesmente o arco cosseno de quê? Vamos lá. Quem é o produto escalar entre A e B? É simplesmente ax, bx, mais ay, by, mais az, bz. Dividido por... Opa, como é que eu calculo o módulo de um vetor? Fácil demais, vocês lembram? É só pegar a componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado e tira a raiz. Esse é o módulo de A, vezes o módulo de B. A mesma coisa. Bx ao quadrado, mais by ao quadrado, mais bz ao quadrado e tira a raiz. Ou seja,
isso daqui, ó, se você fizer essa conta e depois calcular o arco cosseno, você vai saber o ângulo entre esses dois vetores, A e B. Então, com o produto escalar, eu posso saber o ângulo entre quaisquer dois vetores. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre o produto vetorial, ou produto cruz. Está aqui, ó, ele é representado por essa cruzinha aqui. E o produto vetorial entre dois vetores dá um terceiro vetor. Um pouco mais complicado, mas vamos fazer aqui, vocês vão ver que não tem problema nenhum. Vamos abrir uma página em branco. E como é que eu faço o produto vetorial entre A e B? É assim, ó, eu vou pegar e calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Opa, como é que é? A primeira linha dessa matriz vão ser os vetores unitários. Então, x, chapéu, y, chapéu, z, chapéu. A segunda linha da matriz é o primeiro vetor do produto vetorial. No caso, como A está aqui na frente, eu vou colocar AX, AY, AZ. E a terceira linha são as componentes do segundo vetor, ou seja, do vetor B, que fica Bx, By, Bz. Pronto, gente. É só calcular o determinante dessa matriz. Aqui eu vou calcular o determinante pela regra de Sain. Pela regra de Sain, eu tenho que repetir as duas primeiras colunas, né? Aqui, ó, no final da matriz, e fazer o determinante. Vamos lá? Ó, vou continuar aqui embaixo, tá? Uma coisa muito importante. Professor, se fosse ao invés de A vetorial B, B vetorial A, quem vinha primeiro seriam as componentes de B aqui na segunda linha e aqui na terceira linha que seriam as componentes de A. Sim. Então, daqui automaticamente você já tira que o A vetorial B é igual ao oposto de B vetorial A. Como assim, professor? Porque o determinante de uma matriz, quando a gente troca as posições de uma linha com outra ou de uma coluna com outra, a gente inverte o sinal do determinante. Se o produto vetorial é o determinante dessa matriz e eu troquei a posição de duas linhas, o sinal do determinante inverte. Então, o sinal do produto vetorial inverte. Então, a gente já sabe, ó, que o produto vetorial é anticomutativo. Não sei nem calcular ainda, mas eu já sei que ele é anticomutativo porque ele é o determinante dessa matriz. Então, vamos lá calcular o determinante dessa matriz para a gente encerrar a aula de hoje. Veja bem, na direção x eu fico com AYBZ menos AZBY. Então, eu abro o parênteses e na direção x eu tenho AYBZ menos AZBY. Tudo isso que multiplica o x chapéu, que é a direção x. Professor, na direção y também é fácil demais. AZBX menos AXBZ. Vamos colocar, abre o parênteses e fica AZBX menos AXBZ. Isso na direção y. E na direção z eu tenho AXBY menos AYBX. Então, abro parênteses. Na direção z eu tenho AXBY menos AYBX. Isso na direção z chapéu. Pronto. Esse é o produto vetorial entre A e B. Vamos dizer que ele seja igual, vou batizar, tá aqui, a um certo vetor C. Como você sabe as componentes, né? Eu sei quem é AY, eu sei quem é BZ, eu sei quem é AZ, eu sei quem é BY e assim por diante. É só fazer realmente a multiplicação e a subtração em cada componente e você vai ter o resultado. Uma coisa muito interessante é o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui esse vetor, certo? Você tem aqui esse vetor, você fez a conta, tem ele. Aí você faz o produto escalar, não vetorial, tá, gente? O produto escalar entre C e A. Isso vai dar quanto? Vai dar 0. Aí você faz o produto escalar entre C e B. Isso vai dar quanto? Vai dar 0. O que isso significa? Significa que o produto vetorial entre A e B gera um novo vetor C, e esse vetor C é ortogonal, tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Forma 90 graus, tanto com A, tanto com B. Por isso que o produto escalar entre eles é
nulo, certo, pessoal? Então, ó, tá aqui um dever de casa para vocês fazerem esse produto vetorial e fazerem um teste. Vocês vão fazer esse produto vetorial aqui, ó, entre A e B, beleza? Vai dar um vetor C, e aí vocês fazem um produto escalar entre C e A, e entre C e B, e vocês vão ver que isso realmente vai dar zero, porque o vetor C é mutuamente perpendicular tanto a A quanto a B. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, do nosso curso de Introdução à Física Superior. Falamos aí sobre as operações com vetores na notação unitária. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais brevemente possível. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal.